Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 de altura. Pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa, em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo essas dimensões: comprimento, largura e altura, as 5 caixas. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Os potes são cilindros com 4 centímetros de diâmetro e 6 de altura. Para facilitar o nosso processo, se você olha para um cilindro com 4 de diâmetro e 6 de altura, você pode considerar que a circunferência da base, que tem 4 centímetros, é como se ela estivesse ocupando um quadrado onde ela se apoia. Um quadrado de lado igual ao diâmetro. Então é como se eu estivesse olhando para uma circunferência da base, se eu estivesse olhando por cima dessa lata, desse pote, ele falou, eu estou considerando uma lata de tinta, e pensasse que esse círculo está ocupando essa área, essa região de um quadradinho de lado igual ao diâmetro que ele deu dessa circunferência, dessa base da lata do pote. Então vou considerar que é um quadrado de lado 4. Pensando assim, a gente tem que imaginar que ao longo de todo o comprimento eu vou colocar quadrados de lado 4 e ao longo de toda a largura da caixa eu vou também colocar quadrados de lado 4. Por exemplo, nesse comprimento aqui, já que é um comprimento de 8, cabem duas dessas. 4 mais 4, duas latinhas encaixadas ou uma juntinha da outra, tangenciando a outra, o que permitiria então que a gente dividisse esse comprimento por 4. Quer dizer que no comprimento aqui vão caber duas latas, esse por 4 vão caber duas latas, esse por 4 não dá valor exato. Se fosse 16 por 4 daria 4 latas, vão sobrar 2 centímetros sem você conseguir colocar mais uma lata. Esse por 4 vão dar 5 latas e esse por 4 vão dar 6 latas. Na largura também vou dividir por 4, lembra que é um quadrado. Então na largura aqui cabem duas latas. Nessa largura vão caber 5 latas. Essa vai caber uma lata só, vai sobrar 1 centímetro. 5 não é divisível por 4. Você teria 4 dividido por 4 dando 1, sobrando 1 centímetro. Nessa largura 12 por 4 vão caber 3 latas e aqui cabem 2 latas. Então se você olhasse só para comprimento e largura, por exemplo na caixa 1 tem 2 no comprimento e 2 na largura, quer dizer que você consegue encaixar 4 latas ali. Agora você precisa ver na altura quantas você consegue empilhar. O que ele falou da altura? Ele deu uma altura de 6 centímetros, né? Olha lá, 6 centímetros. Se eu olhasse, por exemplo, para a caixa número 1, que tem 40 centímetros de altura, se dividir 40 por 6, 36 seria divisível por 6, daria 6. 40 não é, então vão sobrar 4 centímetros sem ocupar com mais uma lata. Se divide então 40 por 6, vão ter 6 latas empilhadas em cada uma das 4 que estão na base. Tinha 2 vezes 2, 4 na base, multiplicando por 6, você vai ter 6 latas, 6 níveis de latas empilhadas. Mesma coisa aqui, você vai dividir por 6, 14 não é divisível por 6, mas 12 dava 2. 35 também não é, o 30 é divisível por 6, daria 5 latas ou 5 níveis empilhados. 12 dividido por 6 dá 2 latas, 2 níveis empilhados. E o 14 por 6 também vai dar 2, vai sobrar 2 centímetros sem ser utilizado. E aí basta fazer o produto de cada um desses números que a gente obteve
para saber quantas latas você tem em cada caixa. Nessa primeira, 2 vezes 2, 4 vezes 6, 24 latas você conseguiria colocar. 2 vezes 5, 10 vezes 10 vezes 2, 20 latas. 4 vezes 1, 4 vezes 5 também 20 latas. As caixas 2 e 3 você tem uma ocupação da mesma quantidade de latas. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30 latas. E por último, 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24 latas. A caixa 5 e a caixa 1 comportam a mesma quantidade de latas. Como ele queria armazenar o maior número de latas, de potes de tinta na caixa, a caixa que ele deveria escolher é a caixa que comporta 30 unidades, portanto a caixa de número 4, alternativa D.